Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa preta. E eu começo a nossa aula contando sobre uma tragédia. O general Macbeth, no caminho de volta para casa, vitorioso após uma batalha, se deparou com 3 bruxas que profetizaram: "Salve Macbeth! Salve Barão de Glamis! Salve Macbeth, Barão de Cawdor! Salve Macbeth, que mais tarde serás rei!" Assim que o primeiro presságio se concretizou e Macbeth foi nomeado barão, a vontade de se tornar rei ganhou espaço em seu coração. Com a ajuda de Lady Macbeth, sua esposa, ele assassinou o rei que estava hospedado sob seu teto em seu castelo, para acelerar a realização da profecia. Todavia, o peso da coroa trouxe apenas tormento ao novo rei. Sofrendo de terríveis dores de consciência, ele não conseguiu usufruir o poder que tanto almejou. Essa belíssima tragédia escrita por William Shakespeare no século XVI ilustra muito bem a nossa aula, pois ela trata de batalhas, de reis, castelos, a luta pelo poder. Então, para a gente entender a Idade Média, sua sociedade, cultura e religião, vem comigo que eu vou te contar essa história. Primeiro, vamos nos localizar na linha do tempo. O que a gente chama de Idade Média é o período de 10 séculos da história da Europa ocidental, que compreende os séculos 5 ao 15. Um período tão longo que a gente dividiu em 2, a Alta e a Baixa Idade Média. Uma sociedade que surgiu com o fim do Império Romano e com a combinação das tradições dos germânicos também. Por exemplo, o colonato, de origem romana, consistia na obrigação que os trabalhadores rurais tinham de trabalhar alguns dias na terra do Senhor e entregar parte da produção. E o juramento de fidelidade, que por sua vez era uma tradição germânica, de origem no comitatus, quando um grupo de guerreiros jurava fidelidade recíproca. Dessa mistura se desenvolveu uma nova organização política, social e econômica, que a gente chama de feudalismo, e que surgiu a partir da descentralização do poder na Europa. E essa centralização, lembra que eu falei do Macbeth? É um exemplo disso. Os reinos ficaram cada vez menores. Isso acontecia porque os reis não conseguiam mais administrar os seus territórios sozinhos, então eles convidavam outros guerreiros para ajudar na administração. Só que com o tempo, cada um desses guerreiros que foi ganhando um pedaço de terra, que a gente chama de feudo, foi administrando o seu próprio pedaço de terra. Com isso, o rei, enquanto uma instituição, foi acabando. Para se ter uma ideia, em torno do ano 1000, na Europa, o continente europeu era uma colcha de retalhos, com vários reinos e cada reino era governado pelo seu dono. Lá ele exercia o poder de justiça, o poder econômico e tomava conta de todo mundo, além da questão militar, que era a necessidade de proteção. Outra característica marcante desse período foi a ruralização da sociedade, ou seja, o campo passou a ser mais importante e mais povoado do que a cidade. Isso por conta das invasões, migrações dos povos germânicos. Mas como é que aconteceu exatamente essa descentralização? Quando Carlos Magno fundou o Império Carolíngio, que tomava conta praticamente de toda a Europa, estava tudo bem. Mas após a sua morte, os vassalos, ou seja, os guerreiros que o ajudavam a administrar o território, fizeram a mesma coisa que ele. Começaram a dividir os seus territórios em troca de ajuda militar para outros guerreiros. E com isso, a centralização política deixou de existir. Como a gente pode ver, o Império Carolíngio foi se dividindo sucessivamente, formando pequenas propriedades que o senhor feudal dava a outro homem em troca de fidelidade e dependência pessoal. Aquele que doava um feudo era chamado sucerano, ou senhor, e o que recebia era denominado vassalo. A doação do feudo se dava por meio de um juramento de fidelidade, ocorrida em uma cerimônia chamada homenagem.
O vassalo, por exemplo, era obrigado a prestar auxílio militar ao seu senhor e comparecer ao tribunal para depor a favor dele, por exemplo. Já o suzerano, por sua vez, era obrigado a ajudar o vassalo militarmente, ou seja, zelar pela sua segurança. Na Europa medieval, cada senhor era a autoridade máxima em seus domínios. Era ele que julgava as pessoas, aplicava penas, cobrava impostos, cunhava sua própria moeda, entre outras coisas. Uma característica importante do modo de vida feudal era a rígida hierarquia social, porque a sociedade feudal era dividida em estamentos ou ordens. Mas o que isso significa? Significa que se você nasceu em um determinado estamento, você não vai mudar, não havia mobilidade social. Havia 3 ordens ou ordos justificados pela Igreja Católica. Segundo a Igreja, ela dizia que Deus criou o mundo dessa forma, ou seja, com cada grupo social tendo um objetivo e uma função na sociedade. E por isso, dificilmente, você mudava de hierarquia social. Como podemos ver na imagem, o primeiro ordo, que era o do clero, ou os oratores, deviam orar pela salvação de todos. O segundo eram os nobres, chamados de belatores, que deviam lutar para proteger o povo. E os camponeses, os laboratores, deviam trabalhar para sustentar a todos. E de acordo com a Igreja, essas 3 ordens eram dependentes entre si, o que contribuía para o bom funcionamento da sociedade. No entanto, nós historiadores defendemos que essa ideia da Igreja Católica, na verdade, legitimava a desigualdade social entre as pessoas. Porque quando a Igreja dizia que era uma vontade divina, a vontade de Deus, as pessoas simplesmente não lutavam por uma melhoria de vida e por melhores condições, ou seja, não lutavam pela justiça social. Então, por muito tempo, a sociedade medieval ficou dividida e cada um dos membros dos ordos, ou seja, dos estamentos, tinham atividades específicas. O clero era formado pelo papa, bispos, abades, monges, que não se casavam e por isso não dividiam as terras, o que ajudou a Igreja a ser a instituição mais rica do Ocidente medieval. Já a nobreza tinha como principal atividade a guerra. Os nobres que tinham o monopólio das armas e por isso ofereciam proteção. Em troca, eles exigiam ser sustentados pelos camponeses. Era tipo uma milícia, só que com proteção da Igreja. O trabalho na sociedade medieval europeia era realizado por servos, vilões e escravos. Os servos eram trabalhadores dependentes e não tinham liberdade de deixar a terra na qual viviam. Por isso eram chamados de servos da gleba, ou terra. Já os vilões eram trabalhadores livres, que cultivavam pequenos lotes de terra. Mas, devido à violência e às guerras comuns, naquela época, muitos eram obrigados a entregar a um senhor seu lote, em troca de proteção. E tinha os escravizados, que podiam ser vendidos ou doados. Mas existe uma diferença entre servo e escravizado. Os servos, eles não eram uma propriedade do senhor feudal. O senhor feudal, ele se apropriava do trabalho do servo. Já o escravizado, a pessoa dele pertencia ao senhor, que podia então ser vendido, doado, enfim. Mas, na verdade, tanto servos quanto escravos trabalhavam de sol a sol e geravam toda a riqueza dessa sociedade. Todavia, servos, vilões e escravizados tinham as mesmas condições materiais de vida, ou seja, eles trabalhavam muito e geravam riqueza, mas essa riqueza ia praticamente toda para as mãos do senhor feudal. E falando em economia, a economia medieval basicamente era sustentada pela agricultura dentro dos feudos, que eram unidades autônomas praticamente. Lá eles produziam artesanato, produziam os bens que eles precisavam, mas era a terra gerando alimentos que era a base da riqueza da economia medieval. No feudalismo, a unidade de produção era chamada senhorio, dividida em 3 grandes áreas. O manso senhorial, onde tudo que produzia era do senhor.
o manso servil, que eram as terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as suas obrigações com o Senhor, e as terras comunais, usadas por todos os habitantes do feudo. Entre essas obrigações servis, mais comuns estavam a talha, que era dar 2/3 da produção do manso servil para o senhor feudal. A corveia era o trabalho obrigatório nos domínios dos senhores feudais, isto é, consertar castelo, ponte, o que precisasse ser consertado. E, por fim, as banalidades, que era o pagamento em produtos pelo uso das dependências comuns do feudo, como moinhos, fornos, pontes, celeiros e instrumentos de trabalho. Mas eu não poderia falar de Idade Média e deixar de falar da Igreja Católica. Isso mesmo, a Igreja Católica é uma instituição que tem mais de 2000 anos e o seu poder já começou a se firmar ainda no Império Romano. Na Idade Média, era a Igreja que controlava não só grande parte da economia, porque ela era detentora de grandes propriedades, de grandes extensões de terra, mas também de forma ideológica, através da religião. A Igreja Católica na Idade Média controlava a vida das pessoas e criava a ideia seguinte, de que o mundo era bom ou mal, ou você era adorador de Deus ou do diabo, ou coisa parecida, ou seja, um mundo dicotômico. E a gente não pode esquecer que nessa época a sociedade era praticamente teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro da vida humana. Ou seja, sua alma só teria salvação se você seguisse à risca os preceitos do clero e da instituição da doutrina católica. Isso fez com que a Igreja, enquanto instituição, não levasse em consideração as características pessoais, os anseios de cada pessoa. Com isso, ela manteve a sociedade de forma bastante rígida, seguindo os preceitos da Igreja Católica, e com isso se tornou muito poderosa, tanto política quanto economicamente. Numa época em que a terra era a principal fonte de riqueza, devido à exploração da servidão, a Igreja exerceu grande influência política, pois ela era a maior detentora de terra do continente. Mas numa época na qual a maior parte da população era analfabeta, mosteiros e abadias funcionavam como um dos poucos centros de cultura letrada. Suas bibliotecas reuniam os maiores acervos da Europa medieval. Se hoje conhecemos importantes tratados filosóficos, médicos ou textos literários da antiguidade greco-romana, muito devemos ao trabalho realizado pelos monges copistas durante a Idade Média. Ao se colocar como centro da vida das pessoas, a Igreja Católica acumulou grande poder político, econômico e cultural. Mas mais importante que isso, foi a Igreja Católica que deu unidade a um território tão grande e a populações tão diferentes. E agora que a gente já conhece um pouco mais sobre a Idade Média, vamos lembrar o que nós vimos hoje nessa aula? Vimos os elementos romanos e germânicos da sociedade medieval, vimos a descentralização do poder político, vimos a sociedade estamental e seus ordos, vimos as diferenças entre servos e escravizados e vimos o poder da Igreja Católica e seu controle ideológico. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar um desafio para vocês. Um desafio para falar das mulheres, isso mesmo, porque nós temos pouca documentação sobre as mulheres das camadas mais baixas, dos baixos estamentos. Porque o que chegou até nós foi mais em relação às mulheres da nobreza. E sabemos também que o papel da mulher na Idade Média era muito restrito, mas havia exceções. Por exemplo, a abadesa de Landsberg, que viveu no século XII, autora de uma enciclopédia ilustrada sobre todas as ciências conhecidas até então. Temos também o caso de Jeanne d'Arc, que lutou pela formação do reino francês. E também a poetisa Cristina de Pisano, que escreveu textos defendendo a importância das mulheres na sociedade medieval e condenando a situação delas naquele período. E pensando nisso, o desafio de hoje é: as mulheres hoje em dia são valorizadas em nossa sociedade? As mulheres têm os mesmos direitos que os homens?
E as mulheres são livres para fazerem o que querem? Pesquise sobre as mulheres que contribuíram para que a nossa sociedade fosse melhor. Nossa aula fica por aqui, mas eu espero você até a próxima aula. Tchau!